Olá, a ideia para hoje é uma saia preguiada em duas cores. Ela é feita atravessada, com a palhinha e as pregas. Poderia ser feito também desde cima, deixando apenas algumas agulhas para cós, e depois o cós seria virado. Aqui eu preciso começar em linha de outra cor, uma carreira em fio de separação para depois puxar e essa linha de outra cor sair, sem deixar nenhum resíduo no trabalho. Eu vou fazer com duas espessuras de lã diferente. 2 fios numa e 1 fio na outra cor. Com o carro na esquerda, faço uma carreira apenas. Determino a quantia que eu quero aqui para a parte superior, para a palhinha, e o restante vai ser a prega. A prega eu vou fazer na cor mais clara. 17 agulhas vão ficar para a palhinha. Eu estou fazendo num tamanho criança, num tamanho reduzido. Se me perguntam quantos pontos eu ponho para tal idade, você vai ter que calcular na tua máquina, faz uma amostrazinha pequenininha para treinar o ponto em si, e também calcular a quantia exata, porque comprimento da saia equivale à quantia de pontos que você coloca. A largura da saia equivale à quantia de agulhas que você deixa aqui, fazendo em carreiras encurtadas. Essa parte será o quadril, a parte de cima. Então, a medida da saia vai ser nessa quantia de carreiras aqui. Tenho pontos em suspenso, o carro vai para suspenso também. Troco a cor. Eu vou trabalhar na regulagem 6, porque aqui eu estou trabalhando com 2 fios em linha e aqui eu vou trabalhar com 1 fio em linha. Não vou mudar a regulagem vai ser sempre regulagem 6. Outra espessura de linha ou de lã, você muda a regulagem de acordo com aquilo que você está fazendo na que tem mais fios. Aqui em cima eu preciso um pouquinho de peso. Faço 6 carreiras na cor mais fina, na linha mais fina. Tiro do suspenso. Quatro carreiras na cor que fica formando a palhinha também. Chamo novamente as mesmas agulhas para cima, no lado da palhinha, coloco o carro em suspenso e mudo a cor. Quando eu mudo a cor, não puxo muito a linha para ela não formar um defeito aqui entre uma mudança e outra. Também não deixo ela folgada demais. Aqui, 6 carreiras, mudo a cor novamente e tiro do suspenso. Quatro carreiras, elevo novamente e troco a cor. Caso queira fazer na mesma cor, não em cores diferentes, faz em espessuras diferentes. Sempre a que vai mais carreiras, uma linha mais fina.
E assim eu vou fazendo e sempre medindo na parte do cós, na parte de cima dessa palhinha. Se eu tenho poucas agulhas para cós, por exemplo, é nesse cós que mede-se a largura da saia, o quadril ou a cintura da saia. Não aqui embaixo, porque aqui eu tenho pregas. Aqui no começo eu fiz uma carreira na cor principal. Aqui no final eu termino com 2 carreiras, porque a costura em ponto invisível forma mais uma carreira, totalizando então 4 carreiras nessa cor principal, não formando nenhuma falha de continuação. Se eu faço mais uma carreira ou mais 2 carreiras, vai se notar de longe uma diferença de lista. Então, termino com 2 e linha de outra cor. E aqui a nossa amostra de saia com pregas listadas, mas a palhinha numa cor só. Essas carreiras encurtadas aqui numa cor mais clara, destaca bem a prega, mas poderia ser na própria cor, numa cor única, desde que as espessuras sejam diferentes para dar essa profundidade no ponto. A sugestão de uso nessa peça é no lado avesso, onde forma esse efeito de prega aqui. Eu não gostei muito do efeito no lado direito para a saia, mas também, se você quiser, nada impede. Aqui em cima, o cós é virado para dentro, costurado na largura que você quer e um elástico fino por dentro. A palhinha poderia ser mais comprida, chegando mais para baixo na parte do quadril. Isso tudo vai do gosto de cada um. A sugestão aqui embaixo de acabamento é um ponto em crochê, um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, para ela obedecer. É claro que ela vai ser vaporizada, mas mesmo assim ela precisa de um acabamento para encobrir esses fios na mudança da cor. Quando é feito em 2 cores, você percebe o fio aqui e fica feio você entregar um acabamento assim com um fio aparente. Então, um ponto baixíssimo encobriria essa parte e também já domesticaria um pouco essa parte de baixo para ela não virar para cima. A costura em ponto invisível, no final, fecha a saia. Essa é apenas uma amostra, não é uma peça mesmo, não é uma peça original, mas dá para ter a ideia de como fazer uma saia assim, muito bonitinha, em 2 cores, ou numa cor só, mas em espessuras diferentes. Aqui também foram usadas espessuras diferentes para dar essa profundidade. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!